Pedrinho sendo cobrado, Rafael Paiva ficou muito chateado. Jornalista desabafou. As informações do legítimo Clube do Povo, é claro que eu estou falando do Gigante da Colina, independentemente do que aconteceu nesses últimos dias, no retrospecto desses jogos. É claro e evidente que o torcedor está muito chateado, mas sempre preocupado com o seu clube de coração, está aqui recebendo todas as informações do dia a dia do Vasco. Vamos falar algo que foi muito nítido. Estava notório ontem, no rosto, na face do técnico Rafael Paiva, o quanto ele estava chateado com a performance dos jogadores. Não é à toa que no seu discurso, na sua fala, na sua narrativa, ele sempre demonstra e acaba esboçando, acaba falando, aliás, que o jogo não se encaixou, que o time não se encontrou. E muitas das vezes falta isso em campo, falta essa comunicação entre os jogadores, falta até mesmo, sabe, uma liderança. O time taticamente que depende muito do Verratti. E quando o Verratti está mal, o time acaba ficando mal, porque só tem esse tipo de jogada. E o Paiva ontem reclamou bastante da oscilação coletiva. Esse foi um dos principais motivos. É claro que parte da performance e do mau desempenho do elenco, da má performance do elenco, está sobre o técnico Rafael Paiva. Isso é óbvio. Mas, dentro de um contexto, ele tem nas mãos um elenco limitado e um elenco que não está correspondendo. Essa é a observação. Ele mesmo em palavras, falou o seguinte: isso incomoda. A gente precisa buscar alguma alternativa para fazer as coisas acontecerem, principalmente buscar os pontos. Precisamos voltar a pontuar. 2 jogos a gente já fica muito incomodado. Vamos ter um período maior para perceber o que fazer e fazer um bom jogo contra o Internacional em casa, visando, já projetando o próximo jogo contra o Internacional em São Januário, no próximo dia 21, pós a data FIFA. O Vasco que vai ter essa data FIFA para poder se organizar, para poder recuperar jogadores fisicamente, já que o Payet e o Coutinho vira e mexe estão sentindo algo na parte física, embora são jogadores bons taticamente, talentosos, mas fisicamente estão devendo, estão comprometendo. E vale muito a cada mês. Vale mais, juntando os salários, vale mais do que 2 milhões na folha salarial do Vasco. Então tem que ter essa responsabilidade, tem que ser cobrado mesmo, tem que entregar, até porque eles recebem para isso. E o técnico Rafael Paiva tem peças nas mãos de uma forma limitada. O Vasco perde o Adson, o Vasco perde o David. Quem diria, Quem diria que olhando para esse elenco do Vasco hoje, iríamos falar sobre isso. O Vasco hoje precisa muito, é carente do Adson e do David. Nós não estamos falando de jogadores craques, brilhantes, mas jogadores que são importantes para esse elenco hoje que tem essa carência tão grande, a ponto de o Paiva ter que improvisar com o Puma Rodrigues na ponta direita, tendo que utilizar Emerson Rodrigues na outra ponta. É incrível como o Vasco... Isso deixa o Paiva chateado, incomoda o Paiva, incomoda o torcedor. E aí sim a gente coloca na conta de quem contratou. De quem contratou, por exemplo, o Maximiliano Domingues, que não é utilizado. Por que não utilizar o suíço no meio de campo? Claro, cobra o Paiva nesse sentido, porque eu acredito que o Maximiliano Domingues, no mínimo, merece receber uma oportunidade e ter minutos em campo do que o Pablo Galdames como titular. Quero saber a sua opinião sobre isso, torcedor. E além do mais, aí a gente entra na cobrança ao presidente Pedrinho, com todo respeito. Com todo respeito, Pedrinho, tá passando dos limites. Essa questão de bloquear torcedor, muitas das vezes receber crítica e não saber suportar essas críticas. A galera que trabalha de uma forma pública, com a mídia, como imprensa, ou tem uma responsabilidade, tal como é a maior responsabilidade hoje no Clube de Regatas Vasco da Gama, a quem o torcedor vai recorrer? A quem a imprensa vai recorrer? Ao presidente, a quem de fato responde hoje pelo Vasco.
E o que nós vimos hoje, no dia de hoje, é o torcedor cobrando ao presidente Pedrinho, que outrora reclamou Reclamou não, né? Outrora falou numa coletiva, me desculpa a redundância, que não podia falar. Isso não pode falar, isso não posso falar. Quando era ainda no comando da empresa, da 777 Partners. E agora o Pedrinho pode falar. Então, no mínimo que o torcedor quer é uma satisfação, presidente. Uma satisfação no tocante ao planejamento de 2025. O que o torcedor pode esperar? Será que, vendo, por exemplo, agora, nesse exato momento, o torcedor quem não está vendo, está percebendo, está ouvindo o torcedor adversário comemorar. Eu acho que, ao invés do senhor presidente Pedrinho estar preocupado em bloquear torcedor, eu sei que a rede é pessoal, o perfil é pessoal, mas é a pessoa que hoje responde pelo Vasco. Eu acho que a preocupação é essa. O que nós podemos fazer para o Vasco ser campeão em 2025? Eu acho que o torcedor cruzmaltino não merece passar pelo que está passando. Ver o Vasco vir de 2 derrotas de goleada para um time que teve muito investimento, investimento financeiro em contratações, e ontem um time que é organizado e que está em 3º lugar no Campeonato Brasileiro. E hoje, ver o maior adversário, que é o Flamengo, sendo campeão da Copa do Brasil. Então, o torcedor quer uma esperança. O torcedor quer esperança, o torcedor quer uma resposta. E porque, olhando e analisando esse elenco que está agora, o torcedor não tem expectativa nenhuma. O máximo que esse time pôde entregar foi chegar a uma semifinal de Copa do Brasil e garantir 22 milhões nos cofres. O máximo que esse time pode agora entregar é buscar a classificação para a pré-Libertadores ou a Sul-Americana, e o Vasco planejar e preparar um time para 2025. Essa mentalidade pequena, essa mentalidade de que o Vasco não brigou para não cair esse ano, isso é muito pouco. O torcedor merece mais. Então, o presidente Pedrinho hoje sendo cobrado demais nas redes sociais, o torcedor exigindo uma coletiva de imprensa, uma explicação, pontos simples, o torcedor quer ouvir. Potencial construtivo, venda da SAF do Vasco, uma futura venda, como é que está o andamento, a reforma e ampliação do estádio, patrocinador de material esportivo, são detalhes que o torcedor quer ouvir, presidente. O torcedor que deu voz, o torcedor que confiou e que elogiou muito o início do trabalho, que pecou na janela de transferência e agora tem a voz de chegar ao torcedor essa semana, não em vídeos cortados nas redes sociais, não por meio de notas, mas com rosto. Por exemplo, nós estamos aqui todo dia colocando o rosto, sendo a voz do torcedor, ouvindo o torcedor, lendo os comentários. E muitas das vezes somos criticados nos comentários, nas redes sociais. E nem não é por isso que o torcedor vai chegar aqui e vai comentar algo, a não ser que seja uma agressão verbal, uma ameaça. Aí sim. Mas o torcedor que vem aqui, cobra, que fala, tem voz. Tem voz. Eu acho que temos 2 ouvidos, né, para, de fato, apreciar, ouvir. Né, ouvir e saber o que o torcedor quer, o que o torcedor pensa também. É muito importante. E nisso, hoje o jornalista, o Lucas Pedrosa, até desabafou nas redes sociais em relação a isso, porque foi bloqueado pelo presidente Pedrinho por conta de uma crítica do jogo, uma crítica do atual momento do Vasco. E acabou desabafando ali nas redes sociais por conta do Vasco ter ganhado apenas 2 jogos em 12 partidas. Um ano muito fraco, um time muito fraco, e acabou sendo bloqueado. Então, não dá para ficar passando pano. Tem que haver cobranças. O torcedor tem razão. Galera, e uma informação é que a situação vai ser resolvida na Justiça no dia 27 de novembro, à 1h da tarde. Justiça marca julgamento para recurso envolvendo Vasco SAF, 777 Partners e a associação para dia 27 de novembro. Bom,
Então é isso aí, rapaziada. Ficamos com as notícias do Vasco da Gama. O que vocês acharam? Deixa sua opinião sobre o vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Um grande abraço.